Oi gente, eu sou Cláudia Lolita, CEO da Clark Contabilidade, uma empresa que está no mercado há 24 anos. A gente gosta de produzir bastante conteúdo para você e principalmente quando tem uma grande quantidade de dúvidas sobre determinado assunto. E hoje nós vamos falar sobre quais são as principais particularidades entre as entidades imunes e isentas no Brasil. É um tema bem legal, né? Um tema extenso, né? Que eu sou obrigada a ter uma colinha, porque é um assunto que eu vou citar várias leis e por isso papel e caneta ou bloquinho de notas para você começar a anotar a partir de agora, ok? O importante é que eu cite toda essa parte legal para você e que você também possa depois pesquisar sobre o assunto. Esse vídeo, gente, ele tem uma perspectiva de mostrar o impacto tributário do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social, do PIS e da COFINS, ok? Sobre as entidades imunes e isentas. E também eu vou falar para vocês sobre as obrigações acessórias tributárias sobre essas entidades isentas e imunes, ok? As entidades de interesse social atuam em benefício da sociedade sem a finalidade de lucro e têm uma função social de uma relevância. Suas atividades se apresentam como interesse público, apesar de serem desenvolvidas por pessoas jurídicas de direito privado. As atividades desenvolvidas por essas entidades são de suma importância, uma vez que elas assumem um papel que deveriam ser desenvolvidas a priori pelo próprio Estado. Diante dos benefícios tributários oferecidos para as entidades isentas e imunes, o Sistema Brasileiro da Legislação apresenta suas regras tributárias e descreve procedimentos para a constituição e apresentam a síntese das rotinas dessas entidades a serem cumpridas. A partir do cumprimento das normas e leis, as entidades poderão exercer o direito de imunidade e isenção tributária. Gente, conforme o manual do terceiro setor, que é um manual específico, entende-se que essas entidades de interesse social são todas aquelas associações sem fins lucrativos que apresentam em sua finalidade estatutária objetivos de natureza social. Desse modo, esse manual ele destaca que a categoria contábil existe constante atualização dos profissionais no que tange às demandas sociais, principalmente aquelas que contribuem com o aperfeiçoamento das entidades e transparência dessas contas dessas entidades, Assim gerando as demonstrações contábeis confiáveis e fidedignas e possibilitando, uma clareza, o verdadeiro papel das entidades isentas e imunes no cunho social. A imunidade tributária, gente, amparada pela própria Constituição Federal, lá no artigo 150, inciso 6, determina que são consideradas imunes as instituições de educação ou de assistência social que prestam os serviços para os que houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado sem fins lucrativos. Mas aí você me pergunta assim, mas gente, Cláudia, e as entidades imunes? Bom, gente, as entidades amparadas pela imunidade tributária devem cumprir as regras tributárias e as normas contábeis determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, através dos CPCs, O Código Tributário Nacional, gente, no artigo 14, evidencia que os patrimônios dessas entidades são investidos para o desenvolvimento da própria instituição, vedada a distribuição de lucro entre seus participantes. Nada mais lógico, porque se você é uma entidade sem lucro, como você vai distribuir lucro, não é mesmo? A imunidade, gente, ela decorre da norma constitucional, da nossa Carta Magna, e que impõe vedações de diversas naturezas ao poder público, no que diz respeito à instituição, majoração, tratamento desigual, cobrança de tributos, que mais que eu posso falar? Entre outras limitações. Imunidade tributária de impostos incide sobre patrimônio, renda ou serviços,
uns dos outros. Templos de qualquer natureza, patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Livros e jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, apesar que com a tecnologia daqui a pouco isso vai cair em desuso, apesar que eu amo um livro de papel, né? Mas, enfim, fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou de obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas a laser da leitura. Gente, as entidades de interesse social, elas contemplam ampla variedade de instituições privadas que atuam nas mais diversas áreas de interesse público, ou seja, para atendimento de interesse da necessidade da coletividade, como, por exemplo, templos de qualquer curso, partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, bem como suas federações e confederações, institutos de educação e de assistência social sem fins lucrativos, fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público. Gente, o artigo 8º em diante do decreto 1700 de 2017, conjugado com a lei 9.532 de 97 no seu artigo 12, parágrafo 2º, exige que as entidades atendam os requisitos para garantir o direito de imunidade tributária. E quais são essas regras, gente? Não remunerar por qualquer forma seu dirigente pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações de sociedade civil sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuam efetivamente na gestão executiva, respeitando como limite máximo os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, manter escrituração completa das suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram a respectiva exatidão, ou seja, uma contabilidade límpida e idônea. Conservar em boa ordem, em prazo de 5 anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e efetivação de suas despesas, bem assim, a realização de qualquer outros atos e operações que venham a modificar sua situação patrimonial. Apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com a Receita Federal. Recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por ela pagos ou creditados. Assegurar a destinação do seu patrimônio a outra instituição que atenda condições para o gozo da imunidade no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento das atividades, né? Ou a órgão público. E outros requisitos estabelecidos em lei específica relacionados com o fundamento das entidades que se refere o presente artigo. Então, gente, o que acontece, né? As pessoas jurídicas imunes e isentas, elas têm o imposto de renda, né? Na apuração, estão sujeitos às normas da legislação do PIS e COFINS sobre as receitas que não sejam decorrentes das atividades próprias, sem prejuízo da isenção de COFINS de que trata a Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, parágrafo 2º, 3º, 4º e a Lei 10.833 de 2003 no artigo 10º, inciso 4º. Bom, gente, é muita lei, por isso que eu falei que eu precisava de uma colinha, né? E vocês vão anotando aí. No que tange a imunidade sobre o imposto de renda, no artigo 12 da Lei 9.532 de 97, em seguida relata que não são abrangidos pela imunidade tributária os rendimentos e ganhos de capital oferidos pelas aplicações financeiras de renda fixa. Nada mais natural. Se está se aplicando no banco, né, e está tendo rendimento, tem que se pagar imposto sobre aquele rendimento.
Portanto, gente, as pessoas jurídicas mencionadas acima não são contribuintes da contribuição para o PIS incidente sobre a receita ou faturamento. Desse modo, a contribuição do PIS, PASEP, será determinada apenas com a base de cálculo sobre a folha de salários e a alíquota de 1%. Agora a gente vai falar das entidades isentas, tá? A isenção tributária tem caráter temporário, né? Apesar de estar estabelecido em lei, pode existir um prazo de vigência estabelecido também dentro da lei. As isenções dentro desse manual que eu falei para vocês de terceiro setor podem alcançar todos os tipos de tributo. Cada esfera do governo, ou federal, ou estadual, ou municipal, legisla sobre a isenção dos tributos da sua competência. O artigo 13 da Instrução Normativa 1700/2017 traz as entidades que são contempladas com as isenções tributárias, tá? As instituições de caráter filantrópico, a recreativo, cultural, científico e as associações civis que prestam os serviços para os quais houverem sido instituídos, coloque à disposição do grupo de pessoas que destinam da lei. Gente, a isenção que refere esse artigo, ele aplica exclusivamente em relação ao imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, ok? Para garantir o direito à isenção tributária, essas entidades devem seguir os padrões determinados na legislação, entre as quais que a gente pode falar para você, aquela que eu falei, a mesma coisa, não remunerar seus dirigentes, né? Aplicar integralmente os recursos de manutenção e desenvolvimento, manter a escrituração completa, conservar em boa ordem pelo prazo de 5 anos conteúdo da data de emissão, os comprovantes que comprovem a origem de suas receitas e efetivação das suas despesas, apresentar anualmente a declaração de imposto de renda, não apresentar superávit em suas contas ou, caso apresente em determinado exercício, destine o referido resultado integralmente, gente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, ok? Não são abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos oferidos das aplicações financeiras igual das entidades imunes, né? Isento e imunes a mesma coisa, tá? Também você não pode ter ganho de capital, né? Se tiver ganho de capital é tributável, e também não pode ter uma venda, né, de algum imóvel, de algum ativo não circulante imobilizado, ok? Isso tudo tá no artigo 15 da Lei 9.532, porque lá diz que essas entidades contempladas pela essa isenção estão obrigadas ao regime tributário do lucro real, que é o regime não cumulativo. No entanto, essas pessoas jurídicas, com amparo legal tributário, usufruem de benefícios fiscais do imposto sobre suas atividades fins. Gente, por outro lado, o DICIT CRRF 02 de 2002, de abril de 2020, traz aspectos relevantes para essas empresas. A obtenção do ganho de capital em razão da venda do imóvel integrante do ativo não circulante imobilizado por associação que se enquadre na condição de entidade isenta de imposto de renda e contribuição social nos moldes do artigo 15 da Lei 9532 de 97 não prejudica a isenção objeto deste dispositivo, caso a venda constitua operação eventual sem características de ato econômico-financeiro e atenda aos demais requisitos legais. Vamos lá, gente. No artigo 14 da Lei 9.718/98, trata no âmbito da legislação tributária relativa às contribuições de PIS e COFINS. Obrigação, né, que elas estão obrigadas à apuração do lucro real, as pessoas jurídicas autorizadas pela legislação tributária usufruem de benefícios fiscais relativos à isenção de redução de imposto e, recentemente, a Receita Federal instituiu a Instrução Normativa 1911 de 2019, no artigo 158, que as entidades isentas são enquadradas no regime não cumulativo, ok? Vai ter também o PIS e o COFINS, o PIS de 0,65% e o COFINS de 4%, é uma alíquota diferenciada, né? E além do recolhimento das contribuições sobre as receitas financeiras, há o recolhimento de contribuição do PIS sobre a base de folha de salários, a alíquota de 1%, como se fosse um condomínio, por exemplo.
As entidades mencionadas nesse artigo são de suma importância para a sociedade, né? Que Hugo, né, no artigo, é um doutrinador, ele diz o seguinte: levaria o maior desenvolvimento econômico e com ele a geração de emprego e renda para a sociedade, que a tributação possa exercer papel importante na sociedade. Desse modo, a contabilidade é importante ferramenta que contribui para essa transparência, cujos resultados revestem benefícios tanto para instituições quanto para a sociedade. Olha que legal, gente. A contabilidade é extremamente importante. Gente, a isenção e imunidade tributária mencionada contribui para a redução de custos e aproveitamento dos valores para reinvestir as economias da sociedade no cunho social, ou seja, no real objetivo social dessas entidades imunes e isentas. Um fator relevante sobre as entidades isentas e imunes é também que essas entidades estão sob o olhar da legislação tributária, uma vez que elas precisam seguir as normas tributárias, evitando as obrigações acessórias, enviando as obrigações acessórias tributárias a fim de evitar eventuais penalidades. Elas têm a penalidade como se fosse uma empresa comum, ok? Os fatores importantes são as normas contábeis que devem ser seguidas para ter êxito nas suas atividades, fins e também alcançar os benefícios fiscais oferecidos pela legislação tributária brasileira. Gente, olha só, isso é um assunto super complexo, tanto que eu precisei de uma cola, né? O que eu fiz o intuito de eu fazer, até lendo aqui para vocês, é para que vocês entendam que a entidade imune isenta não é só sair abrindo uma igreja, uma associação, que tem toda uma formalidade legal para que você possa instituir e fazer a manutenção dessa sociedade. Não é porque você tem isenção tributária que você não tem outras isenções tributárias, por exemplo, como a entrega de obrigações acessórias. Que quando você tem uma entidade imune isenta que você tem que ser lucro real, lucro presumido, que tem, por exemplo, um SPED de contribuições ou um SPED contábil, a multa começa com R$ 1.500 por mês. Então é muito cuidado. Você tem que anotar tudo, olha com calma a legislação que eu passei toda nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se precisar que eu faça um outro vídeo assim, um pouco mais curto, que fale mais devagar, eu faço para vocês com todo prazer, mas o meu intuito é sempre ajudar e criar conteúdo relevante para vocês, ok? Te vejo no próximo vídeo.